Aqui tá ótimo. Lá fora tá sem sol, mas tá calor. Gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem? Dá um joinha aí pra mim, por favor. Se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Conseguem ouvir bem? Saem sons surround, Dolby Digital. Complicado. Vamos lá. Podemos. Tudo joinha com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo? Quer que eu possa falar? Meu áudio está aberto, tudo certo? Obrigado, a minha diretora. Não quero mais apresentar o Globo Esporte. Vamos lá? Gente, na última aula nós falamos rapidamente, só para dar uma atualizada e pontuar o pessoal, né? Na última aula nós fizemos exercícios, falamos sobre aqueles processos da ação discursiva que caem na nossa prova. Falamos sobre essa interação discursiva, sobre o comportamento da língua. Falamos sobre essa questão do posicionamento, né? Quando você quer colocar as pessoas de acordo com uma pirâmide linguística, né? Você quer diminuir o outro pelo seu domínio de fala, você quer posicionar ele pelo uso da linguagem. A gente já chegou a esse ponto. Nós falamos também sobre essa questão de que não há erro no processo comunicativo, tá? Isso tem que ficar claro para a gente. Quando eu falo de processo comunicativo, eu estou falando de dois pontos, entre emissor e receptor, tá? Não há erro nesse processo. O que vai haver o erro são os erros gramaticais, e esses consistem dentro da gramática, quando você registra, quando você escreve. E aí esses erros vão acontecer. Ok? Aí sim a gente tem um processo de erro, de casos de concordância, tempos verbais, entre outros fatores que vão fugir contra a regra gramatical que está ali presa dentro da gramática. Gramática é uma coisa, linguagem, processo comunicativo, ação interativa é outra. Então a gente tem dois pontos a serem avaliados, né? Nós falamos também sobre esse processo de preconceito linguístico, né? A gente pensa que o preconceito linguístico ele só vai constituir quando você tem pessoas vindas de outras regiões, e não. A gente sabe que na nossa própria região nós acabamos de perceber que há muito preconceito linguístico com as pessoas da nossa própria região, quando você quer diminuir outro pelo contexto da fala. E aí, então, pelo contexto linguístico, perdão. E aí, então, nós chegamos ao perfil de que quem tem o direito, então, de dizer que é certo ou errado? A gramática diz. Bom, a gramática diz de regras presas na sua estrutura. A gramática não diz de regras constituintes no processo comunicativo. Percebem a diferença? Percebem a diferença? A gramática diz dos erros que são presos ali dentro do processo da gramática, não os processos comunicativos. E aí então a gente não pode debochar do outro que fala bicicleta, fala Flamengo, a gente vamos, nós converbe, porque na cabeça dele, na gramática internalizada dele, estes processos comunicativos estão corretos. Ok? Ele sempre ouviu essas expressões, por que é que ele não vai falar essas expressões? Entendem? Então você quer emparedar, então você quer dizer que ele não domina a norma. Mas quem te garante que ele não teve acesso à norma? Quem te garante que ele não teve conhecimento de gramática? Quem disse para você que ele não teve? Ah, mas todo mundo que mora na comunidade fala errado. Fala errado por quê? O que é falar errado para você? Porque ele não domina o contexto gramatical? Mas existem escolas na comunidade, então ele teve acesso à norma, então ele teve acesso à gramática.
o que você quer fazer diminui o outro pelo contexto linguístico. E aí você não vai conseguir. Você vai emparedar e você não vai conseguir chegar a uma resposta viável. Entendem? E aí, a gente entendendo esse processo comunicativo, esse processo gramatical, a gente chega então nos processos de figuras e funções discursivas. Quando eu falo em funções discursivas, eu estou falando de propagandas, eu estou falando de outdoors, eu estou falando de charge, entendem? Que aí é todo o nosso contexto de prova. Ora, se eu tenho uma propaganda, se eu tenho um outdoor, e lá tem uma expressão de um contexto social, para que eu vou usar aquela expressão? Por que é que eu vou usar aquela expressão? Entendem? Eu vou fazer um trocadilho com que tipo de conversa que existe na sociedade para fazer uma interação. E aí eu vou utilizar paródias, certo? Eu vou pegar a língua, a música, e vou transformar ela de acordo com o que eu quero de objetivação discursiva. Entendem? O que é que eu quero como objetivação discursiva dessa música? Eu quero atingir que tipo de público? Eu quero fazer que tipo de interação? E aí teve uma questão de prova que falou sobre tinha uma mulher, né, ela aparentemente uma idade avançada, com o corpo todo definido. Aí a questão da prova falava sobre saúde e bem-estar. E aí falava, estava na hora de você repensar, né, quando é que você vai ter tempo para atividade física, quando não houver mais tempo. E aí ele brincava com essas questões da palavra tempo, de você ter tempo para a prática das atividades físicas. Ora, e aí mostrava uma mulher com o rosto, né, uma idade avançada, mas um corpo totalmente definido. E aí ele brincava com essas duas questões. Ora, se a gente levar em consideração o fator estético, a malhação ela tem muito disso, né? Muito fator estético. Mas também tem muita questão de saúde, né, gente? Malhar faz bem, a prática de exercícios faz bem. Então ele brinca com esses dois contextos, quanto o contexto de atividade física, quanto o contexto de figura, de imagem. E aí nós somos levados por esses comportamentos da imagem, nós somos levados por um conceito da sociedade, né? Eu estava falando sobre essas questões de padrões de beleza, e aí foi muito interessante, porque era uma turma de 7º ano, eu falei assim, gente, mas por que é feio? Por que é feio? Ah, porque o cabelo é enrolado. Eu falei assim, mas quem disse que o cabelo enrolado é feio? Quem disse que eu sou obrigado a ter a ditadura do cabelo esticado? Por que eu não posso ter os meus cachos bem modelados? Aí alguém falou assim, porque não está no padrão. Mas quem é que dita o padrão? Ah, os produtos de beleza. Eu falei assim, então fato. Então vamos começar a entender isso? Porque eu acho que o discurso tem que ser o mesmo, gente. A gente tem que começar a despertar raciocínio lá nas séries iniciais. Falei assim, então vamos pensar o seguinte, por que é que os produtos de beleza vão padronizar? Porque eles querem vender o quê? Produtos de beleza. Eles querem vender os produtos para cabelo liso, porque é uma grande quantidade. Eles querem vender um produto, querem vender uma imagem para você. E se você não se encaixar naquela imagem, você se considera feio. E aí começa o quê? Os desesperos da sociedade. Você vai querer alisar o cabelo, você vai querer fazer dietas, você vai querer fazer cirurgias plásticas, você vai querer mudar a cor do cabelo. E essa busca incessante, você nunca vai chegar naquele padrão. Nunca. Ué, mas não. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um padrão seu. O que você vai conseguir desse perfil é você chegar aproximado dele. De repente, o cabelo liso, você vai conseguir chegar aproximado do cabelo liso. Mas vai ser o seu tipo de cabelo liso, não vai ser o liso da propaganda que brilha, que voa, que vai para um lado para o outro. Nunca. A mesma coisa, corpos sarados e malhados. A gente sabe que está chegando o verão e que o carioca ele tem esse apelo para o corpo, né? Então as academias estão lotadas. Não falo só das academias das grandes metrópoles, mas eu falo dos bairros também. São super lotadas de pessoas malhando, um desespero para a exibição dos corpos na praia, né? Porque carioca tem esse apelo para o corpo. Se disser que não tem, é mentira, gente, porque tem sim. E virou moda, né? Carioca tem esse apelo para o corpo e ele faz esse reverencia o sol. Só dois povos reverenciam o sol, né? Os cariocas e os maias. Mas é verdade. Os maias, acho que são os maias, reverenciam o sol. Aí você fala assim, não, não é não, é assim, porque quando acaba o sol vai se pôr, todo mundo bate palma e agradece por mais um dia escaldante de sol. Como se fosse algo, né, vital.
tal. Eu acho isso bonito, né? Mas faz parte da natureza e tudo mais, mas enfim. E aí a gente estava falando sobre essa questão do feio. Gente, existem padrões para você vender produtos, para um comércio, para um capitalismo. Só por isso existem padrões. Eu não posso ter meus cabelos cacheados, grandes, volumosos? Pode. Fazem parte da sua cultura, fazem parte de quem você representa. Aí nós falamos também sobre aquela questão de, olha quanta coisa envolvida nesse comportamento linguístico. Falamos sobre a questão das tranças, né, do Rastafari. Por que tem um número de pessoas brancas usando o Rastafari se não faz parte da sua cultura? Não posso usar, Thiago? Pode. Eu não tenho direito? Tem, pode, deve. Mas você tem que entender que não faz parte da sua cultura. Porque você está fazendo o quê? Você está tomando a cultura do outro. Ah, mas fica bonito no branco, então você é preconceituoso. Olha quanto comportamento linguístico. Por que que para o branco fica bonito e para o negro não fica bonito? Por que que você quer emparedar nesses pensamentos? São preconceitos raciais, gente. Está na hora de a gente começar a repensar os nossos conceitos e se libertar dos nossos preconceitos. Né? Eu falo nossos porque estamos inseridos na mesma sociedade. E se eu faço parte dessa sociedade, se eu tenho preconceito, eu acabo sendo um também. Então tenho que lutar contra ele. Não adianta falar do preconceito lá fora se eu faço parte da sociedade aqui dentro. Entendem? Então, são todos esses comportamentos linguísticos que a gente tem que começar a repensar. A nossa língua, o processo como a gente fala e principalmente como você se posiciona. E falei também sobre a questão do Yorubá, né, que caiu na prova do Enem, aquela questão do... é uma linguagem de homossexual, de gay. Não, é uma questão cultural o Yorubá, né, que está presente na linguagem dos travestis, dos homossexuais, alguns homossexuais transexuais, né? Eles falam, e a palavra aqui em questão, o lexo em análise era o aqué, a palavra aqué, que o advogado brincava, né? Ele tinha um posicionamento social, brincava com a palavra dinheiro. Ele falou assim, não, eu até uso essa palavra, mas não numa audiência. Então ele é performático. O que é ser performático? É você saber, para cada ambiente que você se encontra, uma linguagem adequada. Tiago, mas isso não é preconceito? Não. Performático, mudar narrativas é uma coisa. Ok? Mudar narrativas, ser performático é uma coisa. Outra coisa é você diminuir o outro, é você emparedar o outro, só porque ele não domina uma linguagem que você julga padronizada e limpa. Que de uma certa forma você está limpando a linguagem do outro. Você está dizendo que ela não faz parte, está dizendo que ela é suja. Por que ela é suja? E aí? E aí, por que ela é suja? Por que ela não faz parte do contexto? Entendem? Percebem? Perguntas, dúvidas? Não? Por que vocês ficam com essas caras quando eu falo sobre esses comportamentos? A gente não para para pensar neles, é isso? Ou eles simplesmente já são inseridos na sociedade, a gente está numa velocidade das informações e não percebe ele? Qual o seu nome? Kelly. Kelly ou Kellen? Kellen. Desculpa. A Kellen falou que... Eu perguntei por que fazer essas caras. Ela falou assim, acho que é porque a sociedade não percebe o quanto ela é preconceituosa. Olha, eu vou dizer uma coisa, gente. Não é que a sociedade não perceba o quanto ela não é preconceituosa, não. Porque alguns comportamentos estão inseridos, sim, na sociedade de forma muito sutil, digamos assim, né? E aí você acaba praticando preconceitos e mais preconceitos num círculo vicioso. E aí, bom dia. E aí esse círculo vicioso realmente vai fazer com que você ache que aquilo não é preconceito. E aí eu vou concordar com você. Porque você está num círculo tão... mas sempre foi assim. E é aí que mora o problema. É o que chamam, né? E que alguns linguistas e outras pessoas discutem nos debates, né? É a normalização de determinados preconceitos. A gente não pode normalizar. A gente não pode naturalizar comportamentos preconceituosos. Porque sempre aconteceu, sempre foi assim. Mas está na hora de você rever os seus conceitos. Não pode ser assim. E nunca pode ter sido assim. Entendem? É igual quando se fala sobre a questão da... Só para a gente poder entender. Sobre a questão da agressão à mulher. Mas foi só um tapa. Foi só um empurrão.
Mas sempre foi assim. Mas espera aí. Quer dizer que então no passado não acontecia agressão? Acontecia. Eu acho que acontecia na mesma proporção ou muito mais. Fala, pergunta dos nossos... Perfeito, Carlos. Denigrir, né? Tornar negro. A gente já... Eu vou anotar essa palavra no quadro para a gente não esquecer de falar sobre ela. E aí você fala assim, mas espera aí, mas por que, que a mulher sempre apanhou e aí isso sempre foi normal? Eu falei assim, mas será que não acontecia? Eu acho que a agressão à mulher acontecia na mesma proporção ou muito mais do que no passado, porque eu acho que naquela época acontecia muito mais. E o problema, a questão é, naquela época a mulher não tinha tanta oportunidade de falar, não podia denunciar. E agora ela pode, ela deve denunciar. A gente tem que começar a desconstruir esses pensamentos machistas. E aí teve uma pessoa, figura pública aí que falou assim, o problema foi a Lei Maria da Penha. Porque antes você gritava com a mulher, ela ficava calada em casa. Peraí, eu não vou falar o nome do cidadão que falou isso, ele é uma figura pública, né? Ele está sendo até processado por isso. Porque bastava gritar com a mulher que ela ficava calada e ficava em casa e a gente podia fazer o que quisesse. Como se a mulher fosse um objeto, fosse um produto comprado e tivesse que ficar em casa sendo domesticada pelo macho alfa, o homem da sociedade. Ele pode fazer o que ele quiser. Gente, não é assim. Não acontece isso. O feminismo é bom. E aí eu estava falando sobre isso na outra aula. Mas o feminismo é bom sim. A gente tem que entender que o feminismo é bom. Porque o que prega o feminismo? Poxa, mulheres morreram no passado para poder pregar uma política de igualitária de mulheres entre homens e mulheres na sociedade. Mulheres morreram por isso. Mulheres quiseram colocar esse comportamento na sociedade de que mulheres têm o mesmo direito. Isso é feminismo. Pensar de que a mulher é um produto que tem que ficar em casa isolado, de que, mas foi só um empurrão, isso já é uma agressão. Existem agressões verbais, agressões físicas, e as que vão tornar o machismo cada vez mais forte na sociedade. O problema é a naturalização, é a normalização destes comportamentos que fazem com que a gente acredite de que isso não é preconceito. E aí o Carlos lembrou muito bem a palavra denigrir, tornar negro. A palavra negro, ela já traz uma carga, não é? Uma carga de que fosse uma coisa ruim. Por isso, muitas pessoas que falam sobre o preconceito racial, que lutam, que articulam muito bem sobre isso, tenho colegas que falam muito bem sobre isso, sobre essa questão do preconceito racial, estudos, né? A própria Djamila fala muito bem, ela articula ideias incríveis, e a gente tem que começar a repensar de que existem palavras que são preconceituosas e que fazem parte do nosso vocabulário. A palavra denegrir, né? A fome é negra. Olha que feio. Como se somente, né, negros sentissem fome. E aí, como é que funciona isso? Entendem? Como se a referência ruim consistisse na palavra negro. Como se a figura, a etnia negra, fosse uma coisa ruim. E eu tenho colegas que são negros que preferem ser titulados de preto. Mas preto é cor. Ele fala assim, mas espera aí, por que branco não é cor, é etnia? Entendem? Então a gente tem que começar a repensar nossos valores. A gente começar a repensar que o preconceito consiste no nosso processo de linguagem. Branco é etnia, não é cor, mas negro é cor? Então tem alguma coisa errada no nosso processo comunicativo. Então tem alguma coisa errada na nossa articulação das nossas ideias. Ou será que a gente nunca parou para pensar, como a Kellen falou, mas, Galete, a gente às vezes está tão acostumado na sociedade uma velocidade tão grande que a gente não percebe o preconceito. Ok, vou entender que a velocidade das informações são muito rápida, mas então vamos parar e vamos começar a pensar? Vamos parar de ser caixas de som? O que é uma caixa de som? Ela só reproduz. Ela não pensa, ela só reproduz. Então está na hora de você repensar os seus conceitos, parar de ser caixa de som, de reproduzir discursos politicamente preconceituosos na sociedade. Pergunta. É racismo, é racismo. Você não pode fazer isso, você não tem esse direito de chamar o outro de negro. Você não pode fazer isso, entende? Mas aí foi o que eu falei. E o que algumas pessoas, a Djamila, o meu amigo professor Wellington, que também luta contra o preconceito racial, são figuras, né, pretas, falam muito bem sobre isso, porque
Você pensa o seguinte, por que que branco é etnia, não é cor, e preto é cor? Por que que eu tenho que usar uma palavra negro que carrega dentro do principalmente no Brasil, um processo histórico, né, um processo de preconceito? Como é que ficam as figuras nessa sociedade, gente? Vamos desconstruir esse pensamento, vamos desconstruir esse racismo internalizado, onde as pessoas ouvem lá uma libertação dos escravos, mas continua-se com esse pensamento de 1500 no passado de que ainda existe uma dependência. Não, não existe dependência nenhuma. Brancos, negros, pretos, indígenas, todos têm o mesmo direito. Principalmente no Brasil, a nossa herança genética existe em indígenas, muitos negros ou pretos e poucos portugueses. Então nós somos carregados dessa cultura. Entendem? Então a gente tem que começar a repensar os nossos valores. E principalmente o que a Kellen falou, a gente tem que começar a pensar no que, poxa, peraí, será que essa ideia não é uma ideia ruim? Será que esse pensamento não é um pensamento, né, que vai criar preconceitos? Entendem? Ok? Pergunta da nossa plateia interativa. Não? Sim, não, não, sim, sim. O machismo se ensina. Preconceito se ensina. E aí? Ensina ou não ensina? Ensina. Claro que ensina. Quando você está lá com seu filho, vai lá, filhão, dá um tapa na bunda da sua tia. Isso já é um machismo. Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Ainda ficou vermelho com vergonha. Já fez isso com essa tia, né? É o quê? Ai, tá bom. Vai lá, filhão, dá a sua prima. Passa a mão na bunda da tua prima. Como se a sua prima, como se a sua tia fossem objetos sexuais que estivessem à disposição. E isso você começa a internalizar isso na cabeça da criança, de que, né, é uma coisa natural, não é natural. Fala. Homem não chora. É, o sexo frágil, né? O homem não chora, o homem não demonstra sentimento. Eu acho que a gente está vivendo um momento da sociedade em que o homem tem se mostrado cada vez mais, principalmente alguns rapazes, né, tem se mostrado cada vez mais afetivos, né, uns com os outros. Eu acho isso importante. E aí eu falei numa outra turma de nono ano, eu estava dando aula, sobre a figura da mulher da cultura muçulmana. Ela usa aquelas roupas, né? E você, em hipótese alguma, mesmo sendo casado, você não poderia tocar na sua mulher em público, porque eles dizem que isso é uma falta de respeito. Você simplesmente anda do lado dela, né? Ela fica ou toda tampada para não mostrar quem é essa figura. E são mulheres lindas e não estão peladas. Você não pode encostar porque tem um respeito, toda uma cultura, né, gente? E aí alguém falou assim, mas na Índia os homens andam de mãos dadas. Eu falei assim, gente, eu não vou dizer para vocês que eu sei toda a cultura da Índia, mas me parece que é verdade. E os muçulmanos cumprimentam se beijando o rosto um do outro, sendo homens. E isso não faz eles mais homossexuais ou menos homossexuais, ou quebra a figura de macho dele da sociedade, ou de homem dele da sociedade. São questões culturais. Então, assim, acho que hoje o Brasil vive um momento de que o homem está cada vez mais ligado à estética, porque eu acho que os homens estão cada vez mais, né, preocupados com a imagem, né? Você vê hoje, pinta-se o cabelo, faz sobrancelha, corre-se atrás de corpos mais desenhados. Acho que o homem da sociedade, o jovem, né, da sociedade tem se preocupado mais com essas questões. Agora, a gente precisa repensar de que alguns comportamentos lá do passado precisam ser quebrados. A gente não pode continuar ensinando de que dá um tapa na bunda da sua tia porque você é bonito, isso não é bonito. Isso é um tipo de machismo. Mas sempre foi assim. Mas você internaliza, gente. Entendeu? Você internaliza que isso é normal. Isso não é normal. Você começa desrespeitando em casa. E aí um belo dia ele tá na rua, ele vai passar a mão na bunda de uma mulher e aí você fala o quê? Desculpa, meu filho. Que bonitinho. Que bonitinho. Cara, eu não sei como é que ele aprendeu isso. É igual palavrão, né? Porra, garoto, sai daí! Um belo dia ele vai falar o quê? Porra! Aí você, quem te ensinou isso? Escutou. Oi? Onde você aprendeu? Sua mãe nunca falou esses palavrão pesado. Foi na escola, né? Tudo é na escola.
tudo na escola. A escola tem a obrigação de desconstruir. Ah, a escola cria ideologia ainda, então a escola ensina tudo. A escola tem a obrigação de desfazer tudo isso. Muito bem. Perguntas? Ficou pensando a sua tia, né? Ficou pensando, né? Viu como a gente descobre as coisas? E aí, gente, perguntas? Perguntas? Ninguém tem pergunta? Para pensar atividade física, né, gente? Estamos cada vez mais sedentos ou sedentários? O que é sedento? O que eu tô agora, com sede. Hã? Com sede, eu tô com sede. Sedento de água. Sedentário, sedentarismo. Pense na prática esportiva. Estamos cada vez, né, mais lentos, né, quanto à questão da prática esportiva, né? E aí, temos que como motivar a praticar esporte, como motivar a leitura. Esses podem ser temas de redação de vocês, né? Como motivar a leitura no Brasil, um país totalmente digitalizado, né, e principalmente pós-pandemia, que a gente está cada vez mais digitalizado e cada vez lendo menos. Obrigado. E cada vez lendo menos. Como motivar a leitura com as crianças? Pense nisso como tema de redação, gente. E aí, como é que se motiva a leitura entre as crianças? Cada vez mais digitais, né? Se você perguntar como as crianças hoje querem ser o quê? O que você quer ser? Digital influencer? Gamer? Streamer? Streamer, gamer, digital influencer. Ah, eu quero fazer um vídeo de maquiagem. E você morre de rir, porque tem alguns vídeos de criança se maquiando que é muito engraçado, gente. Você tem... Hã? E é muito divertido. Eu morro de rir. Teve uma que ela botou tanto que ela ficou toda branca. Já viu esse? Eu adoro aquele vídeo. Assim, eu rio muito daquela menina. E ela ganhou não sei quantos mil likes aí por causa dessa bobeira, né? Quer dizer... eu acho que mirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque virou um meme na internet. Vamos lá, perguntas, dúvidas, não? Bom, hoje nós vamos revisar todos os nossos tempos de literatura, todas as nossas escolas literárias. Vou tentar fazer isso da forma mais fácil possível, tá, gente? A gente começa com a literatura portuguesa. Lógico, a gente não tem literatura no Brasil nesse período, tá? A gente começa com literatura portuguesa. De literatura portuguesa, nós começamos com o trovadorismo. O quê? Isso! 1189. Trovadorismo. O que acontece no trovadorismo? Primeira fase da literatura, tá? Quer que coloque informações ali, gente? Acontecem as cantigas. Cantigas. Acontecem as cantigas, gente. E essas cantigas, elas vão ser, né, totalmente ligadas a algum tipo de comportamento da sociedade, né, gente? Aí nós temos em cantigas, cantigas de amigo. Eu já vou falar sobre o machismo, né? Amor. Maldizer. E escárnio. Trovadorismo. Literatura, essa literatura está na literatura portuguesa, tá? No período medieval, vai até a Idade Moderna. Bom, e aí não temos literatura no Brasil ainda, porque o Brasil ainda não foi descoberto, né? Digamos assim, né? Descoberto ainda, né? Bom,
Falei do trovadorismo, deixa eu falar um pouquinho dessas cantigas. As cantigas de amor, é, o homem declamando todo um amor à mulher idealizada nessa época, ok? As cantigas de amigo, gente, as cantigas de amigo é um processo machista. Por quê? Aqui não trata-se de um amigo, trata-se da inversão. Mulheres declamando o seu amor a homens. Só que a gente está num processo totalmente, né, onde o clero, o homem, predomina na sociedade. E ela não pode declamar esse amor. Até então a mulher não tinha voz na sociedade nesse período. Então simplesmente você vai chamar de amigo e você vai perceber todo um processo de uma declaração de uma mulher para um homem. Ok? Maldizer, gente. E aí você tem uma linguagem totalmente agressiva, um deboche para você zombar de alguém uma figura da sociedade. Tá? Bom, chegamos em cantiga de escárnio, e essa aí é uma coisa muito indireta, tá bom, gente? E vai ironizar comportamentos sociais. Se eu pensar na cantiga de escárnio, seria praticamente uma charge, né? Hoje, mal comparando, uma charge, escárnio, um meme, muito mais digital, né? Seria um meme. Pode ser. Então a gente coloca maldizer como uma charge e escárnio como um meme. Pode ser. E faz uma analogia a uma figura pública, né? Na maioria das vezes, né? Bom, ok. Depois de trovadorismo, nós temos então humanismo. Humanismo vai de 1418, 1418, o que nós temos como destaque do humanismo? Nós temos poesia palaciana. O que é poesia palaciana? Palácio mesmo, gente. Declamar poesias a pessoas da realeza, do clero, né? Destaca-se, então, o teatro, né, de Gil Vicente. O teatro de Gil Vicente. Produzida para intelectuais, né, pessoas de uso da sociedade. E Gil Vicente vai se destacar no teatro, gente, onde ele pega essas cantigas, ele pega toda essa musicalidade e produz a sua primeira obra, que foi conhecida como valendo R$ 1 milhão. E você de casa, sabe? Ligue, participe. E aí, conhecida como O Alto da Barca do Inferno. Esse aí mesmo. Nossa. O Alto da Barca do Inferno. Vocês sabem sobre o que fala esse texto? Não. É alto, que o alto não. Alto da Barca do Inferno. Vocês sabem o que fala sobre esse texto? É uma representação, entendeu? Em que ele sai em partido no mar e o tempo todo ele é perturbado. Pergunta, plateia interativa. Na verdade, ele sai em embarcação, né? Ele sai na embarcação e o diabo o tempo todo vai na embarcação perturbando ele, provando para ele que o negócio não vai dar certo, que o barco vai afundar. E aí ele fica nessa disputa, ele dialoga com o diabo no texto o tempo todo, né? Ele briga, ele tem esse comportamento aí de disputa, tá? É bem interessante o texto. É uma leitura difícil, não é uma leitura fácil não,
Mas é bem interessante. Ah, interessante por quê? Porque ele brinca com o profano, né? Ele brinca com o que é santo e o que não é santo. A gente está falando, gente, de um processo da igreja ainda aqui, tá? A igreja ainda tem muita força nesses textos. O clero, todo um comportamento, toda uma pompa, né? A igreja ainda é detentora do que é certo, do que é errado da sociedade. Por isso esses textos falando sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, sobre carne. Entendem? Até mesmo quando a gente chega lá no Barroco, a gente já vai ter muita carga sobre a igreja, da igreja sobre a sociedade ainda, né? A formação do homem, o que é pecado, todo esse processo de que, o que eu posso, o que eu não posso na sociedade, porque a igreja ainda está determinando isso daí. Ainda está dizendo o que é, isso aí não pode, isso aí é certo, isso aí é errado, né? E aí eu penso nos processos hoje da sociedade, que ainda há uma dominação da sociedade, assim, dizendo o que é certo, o que é errado. Não estou dizendo que está na hora de fazer um oba-oba, de sair correndo por aí pelado e dizer, eu sou livre. Não. Eu estou dizendo que hoje você ainda tem forças que detêm a sociedade, forças que são controladoras de comportamentos sociais. A gente precisa repensar esses comportamentos, né? Fala. Gente, não estou falando que eu sou a favor da revolução. Ninguém vai sair daqui quebrando tudo, tacando fogo, não é isso? Pelo amor de Deus, né? É porque a gente precisa repensar esses comportamentos que são detentores da sociedade, tá? Hã? O que é verdade e o que não é verdade. O que você tem como comportamento opressor e como você não tem comportamento opressor. Não há verdade absoluta. Não é que não há verdade absoluta. É o que precisa ter a respeito do outro. É isso que não havendo na sociedade. Existe uma palavra que está entrando, algumas pessoas estão fazendo discurso na sociedade que chama-se empatia. O poder de se colocar no lugar do outro. E é isso que falta na sociedade. Bom, chegamos então em classicismo. Deixa eu colocar aqui. Isso ainda em literatura portuguesa, tá? Classicismo. Escrevi certo? Escrevi. E aí nós temos então 1527. 1527. O que acontece? Aí tá. Aí vem uma pergunta lá da prova, fazendo uma analogia do classicismo com os comportamentos no Brasil. O que é que acontece do classicismo no Brasil? Praticamente nada. Está em 1527. Nós só vamos ter uma primeira produção de literatura em 1520, a partir de 1527, tá? Quando você tem o processo de expansão marítima, e aí é um processo de dominação territorial, isso é história, eu não sou professor de história, mas é um processo de dominação territorial em que vai chegar nas chamadas Índias, porque haviam muitos índios, e que na verdade é chamado hoje de Brasil. E aí sim você vai ter o primeiro escrito que marca a literatura brasileira, que é a Carta do Descobrimento, que faz toda uma narrativa sobre as belezas naturais, os indígenas e todo o processo que nós temos aqui conhecido como Brasil hoje. Sim. No classicismo nós temos então, deixa eu botar minha seta aqui, nós temos os Lusíadas. Os Lusíadas. Camões. Além dos Lusíadas, gente, o que é que está acontecendo aqui como processo de transição histórica? Renascimento. O que é o Renascimento? Aí é história, né, gente? O que é o Renascimento? Vamos começar a fazer o quê? Retomada de valores, quebra de padrões,
não é verdade? E o processo de expansão marítima. O que nós temos com o processo de expansão marítima, gente? Vamos chegar no Brasil. Se chega no Brasil, nós vamos começar a produzir literatura brasileira. Nos processos de literatura brasileira, a primeira escola que vai se construir é o chamado quinhentismo. E aí o ano é 1527. E como marco inicial, nós temos então a literatura da informação. Por que é literatura da informação? Acabei de falar para vocês, a Carta do Descobrimento, né? Também conhecida como literatura da catequese. Ai, vai sair. Só um minuto, gente, eu vou colocar embaixo. Catequese. Acho que dá para entender. Não dá? Dá. Catequese. Peraí. O que é, gente, a literatura da catequese? Como é que isso vai acontecer? Quem vai... deixa eu falar primeiro da literatura da informação. Já falei, né? A Carta do Descobrimento. Vou botar embaixo. A Carta do Descobrimento. Quem é o autor? Piero Vaz de Caminha. Perfeito. E aí, então, nós temos, gente, essa literatura da catequese. O que eu entendo como literatura da catequese, gente? Os valores da igreja sobre o homem, né? E aí você vai começar a catequizar indígenas, você vai descaracterizar indígenas, você vai transformar ele como qualquer outro ser da sociedade. Nesse processo de catequese, você acaba com a cultura indígena. E aí que começa, então, essa história de acabar com a cultura do indígena, você desmerecer o outro. E aí a gente percebe também aquela história que eu acho engraçado sobre os militantes das redes sociais, né? Índio não é fantasia. E quando é que você lembra do indígena no ano? Se não for na escola, que também não pode mais vestir o menino de indígena, não pode mais, né? Se não for na escola, dia nenhum. Eu não tenho nada contra a fantasia do índio. Aí uma opinião minha. Sou filho de indígena direto, tá? Não sou descendente lá do avô, do tataravô. Não, eu sou filho direto de indígena. Meu falecido pai era índio. Então, assim, não vejo problemas com isso. Porque quando você fala que índio não é fantasia, você também não pode considerar que odalisca não é fantasia, padre não é fantasia. O bloco das piranhas, que é uma desfiguração da mulher, não é fantasia. E aí? E aí? Vivemos um momento da sociedade muito difícil. Hã? Chega de ser caixa de som, de ficar reproduzindo aí o que os outros falam. E aí eu vejo um monte de gente lá curtindo. Não, índio não é fantasia, sei que sei. 5 mil curtidas, 5 mil não sei o quê.
E essas pessoas fazem o que para a valorização da cultura brasileira? E o que essas pessoas que estão curtindo fazem sobre a valorização do seu próprio folclore? Nada. Então você tem militantes que são assim, igual a maré, tá lá no alto, daqui a pouco tá lá embaixo, daqui a pouco já baixou, já foi. E cadê esses militantes? E cadê essas pessoas que fazem e que acontecem por um like? Hã? Milita Igual eu vejo militante de. Eu não posso fazer propaganda, né? Militante de telefone caro. Gente, estou pegando esse lixo. Vou jogar esse lixo. Vou tirar esse lixo. Olha eu tirando o lixo. E aí você. Hã? Entendeu? Tchau, gente. Deixa eu entrar no meu carro importado porque combustível tá barato. Isso é militante? Então tem alguma coisa errada aí. Enfim, vamos pensar, hein? Para de pensar na tia. Ah, e aí então a igreja vai ser a total detentora dos pensamentos nesse período, tá, gente? 1527, a descaracterização do indígena, transformando ele, dizendo que isso não é legal, né? Que existe um pecado na nudez do índio. Pera aí, cara, mas quem é que está no lugar errado? Quem chegou onde, né? Estamos na terra deles, por que você vai dizer que o que ele faz é errado ou certo? E aí repensamos também principalmente naquelas questões dos valores, quem tem o direito de dizer o que é certo e o que é errado na sociedade. E nesse processo a igreja vai ser a detentora da informação. Depois do quinhentismo nós chegamos à primeira escola, que é a formação do homem, né? Barroco. E aí os pensamentos então serão mais forçados dentro desse conceito da igreja, né? Nós temos aí então o barroco, ó, destaques para o... Ah, esqueci de botar a data, né, gente? Vamos lá. 1601. Nesse processo nós temos então cultismo, nós temos conceptismo e nós temos ainda oposições. Ai não, vou botar as oposições aqui, em azul. Cultismo, conceptismo, o processo de oposições. Agora ficou bonito. Cara, mas como assim oposições? Gente, a formação desse homem da literatura brasileira vai ser a questão. O que está acontecendo? A contra-reforma no Brasil. O que é a contra-reforma, gente? Começa a crescente do protestantismo contra os valores, deixa eu ficar para cá senão o pessoal não vê, contra os valores da Igreja Católica, né? Começa-se a pensar, a repensar os valores, a repensar quais são os verdadeiros valores da sociedade, né? A gente tem aí então o conflito das pessoas que vivem nessa época, né? O que é pecado, o que é certo, o que é errado. O homem começa a questionar todos os seus valores sociais. E aí a gente vai rever isso escrito nos textos da literatura. Existe uma musicalidade presente, né? Existe um apelo para a questão da religiosidade ainda. Bom, fé, razão, corpo, alma, virtude, vida e morte. Por que vai se pensar tanto na alma, na morte, gente? Porque você começa a pensar o que você vai... Peraí, para onde é que vai a minha alma cometendo tantos pecados, né, gente? Como é que você vai conseguir? O que você vai salvar desse corpo, né? E se a gente parar para pensar, esses pensamentos são todos pensamentos religiosos. São todos pensamentos presentes da igreja. Fala. Sim, sim.
Porque a igreja domina a sociedade e você vai entregar donativos, né, para ser salvo, você vai entregar grandes valores para a sociedade, né? Ah, eu vou comprar um espaço no céu e vai haver esse comércio. Mais um importante destaque para isso, né, igreja só entram pessoas da high society, né? Só podem frequentar a igreja, né, principalmente no Brasil, as pessoas que fazem parte da realeza. Índios e negros ainda não, escravos, não podem frequentar a igreja. Ainda nós temos aí um processo de segregação. Só frequenta a igreja quem tem dinheiro para fornecer, para comprar a sua salvação. Não, não. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Hã? Que ironia não, que preconceito mesmo, né? E aí vai se crescer, vai começar a criar uma religião no Brasil, gente. Por isso, a formação de algumas religiões, principalmente a Umbanda, que foi criada no Brasil, né, totalmente brasileira, criada no Brasil, onde você faz o sincretismo das entidades da Igreja Católica com as entidades do Espiritismo. E aí você cria o sincretismo. Ora, esse homem que trabalha no campo, esse indígena, este homem preto ou negro, como se quisesse intitular como uma palavra politicamente correta, né, gente? Ele vai precisar de uma religiosidade, vai precisar criar a sua fé. Ele vai criar o quê? Ele vai criar uma religião totalmente brasileira. A Umbanda é brasileira. E o Candomblé tem as suas vertentes também de Candomblé do Brasil, ok? Criado porque são trazidos, a religiosidade trazida da África, vão começar a criar conceitos aqui no Brasil. E vai se criar uma religião para poder praticar a sua fé. Tiago, quer dizer então que não pode, o homem indígena, se o negro pudesse frequentar a igreja, não criaria essa religião? Eu acho que acabaria criando sim pelo choque de culturas. Ela acabaria sendo criada assim. Porém, você tem que levar em consideração de que eles não podem frequentar a igreja. Como é que você vai praticar a sua religiosidade? Sim. Na verdade, o sincretismo, né? As entidades da Umbanda são as mesmas da Igreja Católica, só que com outros nomes. Hã? Protestante. Protestante. Então, então, é para eu falar meu pensamento a respeito disso? Eu não gosto de falar muito meu pensamento a respeito dessas coisas. Eu não vou pegar doce de santo, de São Cosme, São Damião, porque eu não gosto de doce de São... Isso é um discurso da sociedade. Eu pego doce, eu como doce, eu, Thiago. Eu pego, eu como e eu dou doce no dia de São Cosme e Damião. Faz parte da minha cultura e eu gosto. Quem não quiser gostar, tudo bem. É um direito que te assiste. Tiago, sou uma pessoa religiosa, sou protestante, eu não acredito nessas questões, tá? Mas eu respeito você. Beleza, acabou a história. O problema é você querer articular ideias de preconceito. Eu faço isso, tá? Faço todos os anos, faço porque eu sempre acreditei e eu acho que tem que continuar a cultura. Vou fazer de novo este ano, faço todos os anos, eu gosto, entendeu? Agora, a gente tem que entender que a gente não pode emparedar o outro e dizer que aquilo é coisa do diabo, aquilo é coisa... Não. Só pra gente gosto de alfinetar um pouquinho o raciocínio de vocês, não vou pegar doce de São Cosme, isso é coisa oferecida pro diabo, isso é coisa do coisa ruim. Tá bom, não pegou o doce. E na padaria do seu fulano que você compra pão e tem uma imagem de São Jorge lá em cima? E no fundo do supermercado tem uma imagem de uma entidade que a pessoa acredita também. E aí? Então você está segregando. Então você está politicamente fazendo aquilo que você está vendo, mas o que os olhos não veem, a alma não sente.
A alma não sente. Ainda tem essa questão, né? O fato de você não praticar a religião da família quer dizer que você não acredita em Deus. Isso é um outro pensamento que circula, que a gente tem que começar a desconstruir isso. Eu posso acreditar em Deus de uma outra forma, entendeu? Existe religião, religiosidade, conceito e prática. São duas coisas diferentes, né, gente? A minha prática religiosa pode ser diferente da sua, mas eu ainda posso ter conceitos de religião que me levam a Deus. De uma forma ou de outra, se eu vou acreditar, entendeu? Você tem nas entidades lá o Pai Oxalá, que é o mesmo Deus que se cultua na igreja, que vai continuar sendo Deus, uma coisa sublime. Então, o que você quer é emparedar o outro, você quer procurar discursos preconceituosos para dizer que não faz parte do que você julga correto e coerente. O que a gente tinha acabado de falar nesse da aula sobre a língua. Você quer o tempo todo limpar a sociedade, se é sujo, se é limpo, se é bom, se é ruim, se é... Você não pode fazer isso. Você não está tirando o que presta e o que não presta. Simplesmente você tem que entender que são comportamentos diversificados que acontecem na sociedade. Né? Tá? Exato, exato. Entendeu? Agora, e aí? Você comprou pão lá do seu Zé. Do seu Zé não, deixa eu mudar o nome, né? Você vai dizer que o seu Zé tem uma padaria assim. Do seu fulano, que tem uma imagem lá, sei lá. E aí? Você comprou o pão dele. Foi oferecido? Foi ofertado? Não sei. E se foi? Você comeu. Mas o problema está no doce. E aí então eu não quero comemorar, não vou comemorar a festa de São Cosme e Damião, mas você quer fazer festa de Halloween na sua casa. Peraí. Ah, mas é tão bonito o Dia das Bruxas. Mas é uma coisa tão macabra. E aí, você sabe a cultura? Você entende por que acontece? Você sabe a origem? Eu sei. Sou professor de língua estrangeira, eu sei. Posso te garantir que no passado era bem mais pesado. E aí você não quer comemorar o dia de dois médicos que salvavam crianças. São Cosme e São Damião. E por que choravam as crianças? Toda criança que vai ao médico hoje em dia chora. Eles davam o quê? Davam uma bala, davam um pirulito para ela parar de chorar. Começa aí a história. E que mais tarde são intitulados santos. Assim como vários outros, temos vários outros santos no Brasil. E eu sei a minha cultura. Eu faço parte da minha cultura. E aí? Você sabe a sua? Ai, ai. Vamos lá. Falei sobre as questões do... Gente, vamos falar sobre os processos de produção de literatura? Porque no Barroco, gente, você vai ter muitas figuras de linguagem, tá? Uma literatura totalmente musicalizada, voltada para essas questões de oposição. O tempo todo a busca do incessante do homem pela figura do que ele é na sociedade. Quem é esse homem, então? Ele vai se questionar o tempo todo sobre o que é certo e o que é errado desses comportamentos. Essas oposições do corpo dele, da alma, da figura, entende? O do pecado. Sim. Porque na verdade você vai ter uma reflexão do que realmente você é, né? Peraí, o que eu quero passar de sendo eu, essa figura da sociedade? Bom, existe também, a gente destaca os autores Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira com os sermões. Próxima escola literária. Cadismo, gente. E aí nós temos o ano de 1768. 1768, 1768, o que está acontecendo? O que vai acontecer então? Natureza bucólica.
Natureza bucólica. O que eu tenho então para esse homem? Homem da sociedade. Equilíbrio. Fugere Urban. Olha, meu professor de latim fica feliz eu falando isso agora. Ainda mais eu que reprovei em latim em 3 períodos. Gente, não conseguia. O idioma difícil. Mas como é que você fala que você reprovou? Reprovando. Ué, eu não era bom mesmo. Tive que fazer recuperação, fazia curso depois da aula, fazia antes. E na faculdade você tem que fazer o período de novo, né? Eu já tava quase me formando em doutor em latim, porque eu não passava nem pelo milagre. Fase difícil. Olha só, gente, qual o processo histórico que acontece no período do arcadismo, gente? Iluminismo, Revolução Francesa. Iluminismo, Revolução Francesa. Pensem então, gente, nessas ideias fervilhando a sociedade, como seria fazer uma produção artística. É igual pensar hoje na internet. Pensem hoje em qualquer comportamento que vá produzir preconceito na sociedade. Essa pessoa vai ser alvejada de comentários. Porque as pessoas estão assim, atentas, né? A qualquer tipo de comportamento. Fez festa no período de pandemia, você é alvo de críticas. Ah, mas ela errou, não sei o quê. E vamos então, qual o termo? Vamos cancelar, esse é o termo, né? Vamos cancelar fulano porque fulano não está de acordo, fez festa na pandemia, fulana fez... Mas tá, cancelou, mas e aí? Eu posso marcar uma festa na minha casa, eu sou um irresponsável, marquei uma festa na minha casa, mas mais irresponsável é quem foi. E aí você cancela quem produz a festa, mas não cancela os participantes. Não são todos os mesmos que participaram da festa? Não são todos errados? Por que eu vou cancelar só quem... Ah, mas ela que organizou, ele que organizou a festa. Beleza, eu que organizei, me cancelou. E quem participou não foi tão irresponsável quanto eu? Então tem alguma coisa errada aí. Não é? Então, peraí. Tem festas no final de semana e eu não vou. Ah, mas vamos, galete, vai ser só pessoa conhecida. Aí não, gente, não sei como é que esse pessoal tá. Eu tenho a minha mãe que tem mais de 70 anos na minha casa. Pode ser que eu vá, pegue o tal do corona, eu vou sair lá de lá bem, não vou ter nada e vou espirrar perto da minha mãe, eu vou pegar nela, um abraço e ela vai passar, eu vou matar minha mãe. A minha consciência tem que estar tranquila, gente, não vou nessas festas. E aí, gente, é a tal da responsabilidade, não é verdade? Eu sou responsável por mim, então eu não posso ficar criticando o outro. Mas pensem hoje na sociedade produzir algum tipo de literatura que possa ser alvo de preconceitos. Como seria? É a mesma coisa a gente pensar no arcadismo, gente. Pensem, hoje, Revolução Francesa, Iluminismo, as ideias fervilhando na sociedade. Como vão ser essas produções artísticas, né? Como elas serão colocadas na sociedade? Bom, o homem então vai preferir o ambiente da natureza. Ele vai fugir de toda uma sociedade, vai fugir de toda uma cidade, volta para o campo para redescobrir quem é ele de verdade. Por isso, essa natureza bucólica, esse pensamento de que eu posso, né, repensar as minhas ideias e reconstruir meu pensamento. Tá? E aí a expressão que nós temos de mais utilização no período do arcadismo é carpe diem. Aproveite o dia. Tá? Destacam-se Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Frei Santana Rita Durão. Gente, esqueci a escola do Lavo Bilac.
Parnasianismo, a arte pela arte. Ai, eu fiquei reprovado. É, Olavo Bilac. Porra. Falei do arcadismo. Tem que falar mais alguma coisa? Não. Ah, tá. Aqui então a gente tem como marco de história também o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. E aí também uma liberdade maior para as suas produções artísticas, né, gente? Nós chegamos então em Ai, vamos chegar nas melhores das escolas. Romantismo. Se eu gosto do romantismo? Muito. 1881. O que nós temos como destaque para o romantismo? Dividido em 3 fases: indianismo, ultrarromântico, ultrarromântico e condoreirismo. Três fases do romantismo: primeira, segunda e terceira. Eventos que acontecem no Brasil nesse período, gente: independência do Brasil, Brasil Império, abolição da escravatura, proclamação da República. Todos esses eventos acontecem nesse período dessas escolas literárias. Então vocês imaginam como a sociedade não estava fervilhando, né? Imagine como a sociedade não estava fervendo quanto todos esses comportamentos, tá? Bom, falando da primeira fase do romantismo, o romantismo indianista, o indianismo, tá? Ele marca, gente, como as belezas naturais. Eu vou colocar uma setinha ali do lado, tá? Ai, o que eu estou escrevendo aqui? Belezas naturais e a formação da identidade nacional. Gente, falou de identidade nacional, está falando de quem? De índio. Falando isso, esqueci de ver esse livro do Harper Lee, da Angela Davis. Fala da identidade nacional, gente. Sendo identidade nacional, todo um patriotismo, tá? Ali, no romantismo, você vai declamar um amor à sua pátria. Falou em amor à pátria, fala nas questões culturais, fala na formação indígena, tá? Nacionalização, supervalorização da sua identidade cultural, tá? Bom, ultrarromântico, gente. Essa então é o excesso de sentimentalismo. Nesse processo de excesso de sentimentalismo, as costas. Nesse processo de excesso de sentimentalismo, nós temos então a questão individualista, tá? Mas, peraí, galete, o ultrarromântico é individualista. Quem, nos seus processos de amor, não é individualista? E aí? Como assim? Não estou entendendo. Simples.
Qual o seu nome? Felipe, Thiago, a gente precisa conversar, terminei o meu namoro, eu tô sofrendo muito. Eu falo assim, cara, calma, não é assim. Não, você não me entende, está doendo muito. Como se a dor dele fosse mais forte ou mais doída de qualquer pessoa. Isso é um processo de individualismo, não é? Significa que o seu amor é mais profundo do que qualquer o de outra pessoa. E há quem diga, há pessoas que falem, você não entende, você nunca amou ninguém, por isso que você fala isso. Como se só você fosse capaz de amar. Verdade ou mentira? Verdade. Como se só você sentisse a dor do amor. Amor não dói. Dói? Não, não dói. Para. Ah, mas dói aqui dentro. Então tá infartando. O coração não dói. Então você tá morrendo. O amor tá todo na sua cabeça. Mentira, dói sim, gente. Dói, faz doer, emagrece, dá depressão, mata. Se não fosse verdade, claro que sim, os autores do romantismo morrem de amor. A morte vai ser a saída para a não realização desse amor, gente. Então, se eu não posso amar, se eu não posso viver esse amor, então vou morrer de amor. E morre-se de amor, gente. E declama-se amor, idealiza-se a mulher primeiro. Ela vai ser totalmente idealizada, ela vai ser cortejada, ele vai se jogar no chão para depois ter as vias de fato, que é o simples olhar, aquele toque. Tudo isso vai ser importante para o autor romântico, porque ele tem a mulher tem toda ela é muito difícil de ser alcançada. Diferente de lá, quando a gente chegar no realismo, naturalismo, em que foi só um sexo, foi só desejo. Olha a desconstrução. Ah, mas você traiu. Traí mesmo. Porque o homem, ele pode trair. Mas cadê esse romantismo? Porque o realismo e o naturalismo ele quer se distanciar do romantismo. Eles querem mostrar que essa história do romantismo não existiu. Eles querem mostrar que isso aí foi só, né? Tá lá naquela época, não existe mais. Não existe amor. Existe sexo, desejo, zoomorfização, o homem levado aos seus ápices do amor, né? O desejo maior, né? Mas espera aí, gente, como é que isso vai acontecer? O Primo Basílio, acho que é esse livro. Acho que eu já falei dele para vocês, né? Que ela idealiza toda uma carruagem, toda uma coisa, e quando ela chega lá, os degraus são gastos de passar. Só um momento, chegou o nosso momento merchan. Já passou o carro do mercado, né, gente? E aí ela idealiza toda uma pompa e virá uma carruagem que vai me tomar pelas mãos. Gente, não tem nada disso. Ele está esperando ela numa casa velha, com os degraus gastos. Ela sobe os degraus, as paredes são marcadas de mofo. Ela empurra a porta, um colchão no chão. E é toda uma narrativa, conta toda uma história. Não tem nada demais além disso. Aí você fala, cara, mas espera aí. Cadê o romantismo? Hã? É a mesma coisa. Você, hoje, qual é o seu nome? Lucas, você está conhecendo, né? Sei lá, uma garota, ou um garoto, não sei qual é a sua orientação. E aí você leva flores. Pra que isso? Que palhaçada. Aí você se... Hã? Mas aí mas imagina, você levar flores e ela falar assim pra você, cara, tá maluco? Que coisa nojenta. E desconstrói todo um pensamento de que... Entendem? Mas cadê o romantismo? Não é? Eu particularmente não gosto de flor, gente. De receber flor. Eu acho lindo, né? Ai, cheiroso no canteiro de flores, aquela coisa. Mas eu acho que flor enfeita velório e agrada defunto. Então... eu acho incrível isso também. Acho fofo. Sério? Eu acho fofo. Chocolate não, porque eu não tenho alergia. Então não como, não posso comer mais chocolate, quer dizer.
Me leva para um rodízio. Eu adoro comer pizza. Esse final de semana eu comi pizza, eu comecei a beijar. E Thiago começou um relacionamento sério com um pedaço de pizza. Porque eu amo pizza. Tem gente que não gosta. Eu puxei isso da minha bisavó e da minha avó. Elas duas também não detestavam flor. Minha mãe fala, Thiago, coisa curiosa, você não conhecia a tua bisavó, ela detestava flor. Detestava mesmo. Eu falei assim, sério, mãe? Ela, nossa, ela fala, eu não morri ainda, eu não morri, porque ela era italiana, eu não morri ainda. Porque ia receber flor. E eu falei assim, nossa, mas coisa curiosa. Então é genética, né? Então, eu acho que é genética, sei lá. Bom, ultra romântico vai ser influenciado pelo britânico George Byron, que se sentia triste, entediado, depressivo, tá, gente? Ligado à morte, ele ficou conhecido como o mal do século por causa do seu pessimismo e exagero. Chora-se lágrimas de sangue, gente, no ultra romântico, entendeu? Um dos livros que eu lembro que eu gosto muito do ultra romântico é a literatura portuguesa. Ah, Amor de Perdição. Eu já falei sobre esse livro com vocês, não já? O pessoal de casa que assiste a gente em todas as emissoras, eu já falei sobre esse livro. Que é um triângulo amoroso em que é um excesso de declaração de amor, né? Ela declara o amor a ele e ela faz de tudo para ver ele feliz com outra mulher. Gente, sim, hã? Sim, e ali, gente, gente, quem hoje vai entregar o amor da sua vida a outra pessoa vai falar assim, pronto, vai ser feliz. Vai viver com a minha amiga porque eu sei que vocês se amam de verdade. Não faça essa cara. Eu senti um olhar assim, tipo, eu compro uma pistola e mato. Não faça essa cara que foi esse pensamento que você teve. Você vai falar assim, vai amiga, vai ser feliz com meu namorado, que eu sinto que vocês vão ser felizes. E você vai, né? Mas isso é outra romance, entendeu? Isso é declarar, é você dizer pro outro, vai ser feliz, cara. É você querer que o outro seja feliz. E não começa. Ringo. Isso é outra romance, entende? O próprio livro fala isso. E no fim ela se entrega à morte, ele descobre que ela morreu, ele se entrega à morte e ela se joga do barco e abraça o corpo dele, gente, e morre afogada. Porque para ela a satisfação desse amor está em ver o outro feliz. Gente, é muito forte. Eu não consigo ter esse amor todo. Admiro quem consegue, né? Eu não sou essa pessoa. Cazuza. O Cazuza. É. Eu gosto de algumas músicas dele. Hum, eu gosto de algumas músicas dele, eu não tenho nada contra, não. Mas se hoje eu vou falar pra você de cantores brasileiros que eu admiro, ai, tem uma gama boa. Dependendo do gênero musical brasileiro, não sei como te dizer isso. Depende do dia. Se eu tiver mais profundo, eu vou escutar Nana KM. Gente, aquela mulher me faz chorar. Eu vou escutar Nana KM, mas se eu tiver um pouco mais reflexivo, vou escutar uma Isa. Sou pesadão, pesadão. Eu adoro Isa. Vamos lá. Falta falar sobre condoreirismo. E aí, então, para de levantar esse papel para mim. Vamos chegar em Castro Alves, né, que vai fazer toda uma denúncia da questão social. Castro Alves se destaca porque é o poeta dos escravos e vai denunciar todos esses comportamentos
aversos à sociedade, todas essas mazelas da sociedade. Ele vai fazer esse processo denunciativo, uma literatura denunciativa. Se a gente pensar na literatura como arte, como denunciativa, nós vamos ter vários eventos da sociedade hoje que fazem esse tipo de denúncia, né, gente? Contra os preconceitos, contra o machismo, contra o racismo, entre outras questões sociais. Então ele começa a denunciar esses comportamentos, por isso ele é o destaque para do romantismo, o poeta dos escravos. Castro Alves, Fagundes Varela e Souza Andrade destacam-se aí. É isso. Vou ter que encerrar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? É sempre um prazer estar com vocês, brincar com vocês. E na semana que vem a gente se encontra fechando nossa revisão de literatura. Ok? Dúvidas? Ah, sim, eu vou deixar para vocês durante a semana os exercícios de literatura. Mas por que você já não deixou? Não deixei porque eu precisava começar a falar sobre, tá? E aí, já que eu comecei a falar, a gente pode deixar os exercícios para vocês lá. E na próxima aula eu fecho esse resumo e faço a correção destes. Então, para a semana eu deixo lá no Classroom, na plataforma de vocês, os exercícios, tá certo? Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Beijos e abraços. Mandem as dúvidas de vocês. Tchau.